Pessoal, esse aqui é o vídeo de apresentação do curso de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática 2, da Universidade Federal Sergipe, campus Professor Alberto Carvalho, Departamento de Matemática. Meu nome é Danilo Francisco dos Santos e o professor orientador é Rafael Neves Almeida. Bem, o que nós vamos ver nesse vídeo? Contexto, justificativa, metodologia, fundamentação teórica, desafios, reflexões e considerações finais. Tratarei um pouquinho sobre cada, certo? Primeiro, contexto. Eu decidi estagiar no Colégio Estadual Murilo Braga. É um colégio que conta com mais de 1.000 alunos, uma boa estrutura, mais de 60 professores. Professores de matemática tem 5 professores e eu estagiei com a professora Vera Lúcia. E vou falar um pouco da minha iniciativa de estagiar. As pessoas pensam que o estágio ele é previsível, ele é algo que, vou fazer aquilo e vai dar certo. Não, mas o estágio ele é imprevisível, mais imprevisível do que se parece. Eu estagiei com alunos do ensino médio no período passado e agora estagiei com alunos do fundamental. Foi uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo desafiadora, porque você tem que chamar a atenção dos alunos, tem que fazer com que eles gostem da aula. E aí é um desafio fazer isso. Mas quais práticas eu posso desenvolver para ter uma boa relação com os alunos e poder passar todo o conteúdo em sala de aula? E aí eu trouxe uma citação aqui de Libânio. É o seguinte: é fundamental perguntar que tipo de reflexão o professor precisa para alterar sua prática. A gente tem que ter em mente isso porque a gente não pode usar a mesma prática para todas as aulas e para todas as turmas. Então, cada turma tem uma prática diferente. A gente tem que mudar a nossa prática de acordo com a turma. E aí diz o seguinte: a reflexão sobre a prática não resolve tudo. A experiência refletida não resolve tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e como mudar. Assim, eu vou trazer algumas vantagens e desvantagens de se trazer essas metodologias que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu vou falar muito mais das vantagens, porque eu acho que se você pegar e trabalhar essas vantagens de uma maneira correta, essas metodologias de uma maneira correta, vamos ter mais vantagens do que desvantagens. A justificativa: escolher as turmas do 8º ano A e do 8º ano B do Colégio Murilo Braga. Os assuntos que estavam no decorrer do período escolar eram sistemas de equações lineares. E foi um tema que eu gostei muito, foi um assunto que eu gostei muito, porque no estágio passado eu tinha estagiado e o assunto que eu trabalhei foi matrizes. E seguinte, eu ia trabalhar sistema de equações lineares, mas eu não tive tempo por conta do cronograma curricular da escola. E aí eu percebi o seguinte: esses assuntos eles se interligam. Então, o que eu não dei no ensino médio, eu daria agora no ensino fundamental, de uma forma diferente, mas daria esse mesmo assunto, dando continuidade. A metodologia que eu usei variou entre expositiva dialogada e resolução de problemas. Uma das vantagens de trabalhar com estas metodologias em sala é porque nós podemos avaliar o aluno de uma forma diferente. Às vezes nós passamos atividades para que eles façam em casa, mas não é a mesma coisa em sala de aula. Em sala de aula nós podemos ver as reais necessidades e dificuldades dos alunos, e assim nós podemos ajudá-los. A fundamentação teórica. Eu trouxe uma citação aqui de Leite e Afonso, e elas compreendem o ensino através da resolução de problemas como... Vou trazer essa citação e depois eu vou fazer uma explicação. Ao contrário do que acontece no ensino tradicional, onde os conceitos são introduzidos em primeiro lugar e depois seguidos de um problema de aplicação, a aprendizagem baseada na resolução de problemas, os alunos começam por ser confrontados com um problema aberto e qualitativo, o qual constitui um ponto de partida para a aprendizagem. Logo, me fundamentei nesses e outros argumentos para utilizar essa metodologia. Claro, normalmente você vê os professores aplicando o conceito e depois
algum exemplo, alguma atividade, algum exercício. Já nas minhas aulas, eu preferi primeiro trazer os exemplos, as atividades, os exercícios, e depois trazer o conceito, trazer a teoria. E aí depois, introduzir a teoria por meio de aulas expositivas e dialogadas. Os desafios, vários desafios acontecem no decorrer do estágio, mas eu trouxe 3 desafios. Acabar dentro do cronograma exigido pela escola é um pouco difícil, porque às vezes você quer passar um pouco de tempo a mais naquele conteúdo para ter uma explicação melhor para passar para o aluno, mas às vezes não podemos fazer isso, porque a escola segue um cronograma e a gente tem que respeitar isso. Então isso é um desafio para o professor, acabar dentro do cronograma escolar. Chamar a atenção dos alunos também é um pouco difícil, porque, claro, se você trabalhar da maneira correta, você consegue chamar atenção, mas ali naquele meio de alunos repetentes, alunos que não gostam de assistir aula de jeito nenhum, e aí você tem que ter estratégias para poder chamar a atenção deles. Isso é um pouco difícil. E fazer a ligação do assunto que você está trabalhando com outros assuntos. Aí você fala, você me pergunta, então, o que é que eu tenho que trabalhar? O assunto e levar para o cotidiano? Não, não é isso. Você também deve fazer isso, claro, mas quando a gente pensa em fazer isso, a gente só pensa em cotidiano. Vamos levar para o cotidiano, vamos levar para o cotidiano. E não é assim. Nós também podemos levar para outro assunto matemático. Como eu estava trabalhando com o sistema de equações lineares, eu levei o assunto para os gráficos. E aí, como eu estava trabalhando com retas e levava para o gráfico, eu mostrava para eles. Essa que é a intersecção. E da intersecção, a gente tem uma solução do problema, que pode ser aplicada aqui nessas fórmulas, nessas equações. Então, as minhas reflexões. Eu fiz algumas atividades com eles e provas. E sempre eu fui tentando diferenciar. Eu nunca deixava uma aula da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma. Eu sempre tentava trazer algo diferente, auxiliando os alunos no que fosse necessário. E quando falamos em mudar o mundo para o melhor, é uma coisa que, na minha reflexão, quando a gente fala, vamos mudar o mundo para o melhor, não é só o outro que tem que mudar o mundo para melhor. Nós também temos que mudar o mundo para melhor. Às vezes nós esperamos muito dos outros, mas não fazemos a nossa parte. E eu quero fazer isso. Como? A minha iniciativa como futuro professor é mudar a matemática como ela é vista. Ela é vista para muitos como impensável e difícil, mas não é isso. Eu acredito que 80% do desinteresse dos alunos como a matemática é passada para eles, entendeu? É passado como algo chato, como algo metódico, como algo tá ali dentro, você não pode trabalhar de formas diferentes. Então, eu quero mudar esse ponto de vista dos alunos. E as aulas que eu ministrei, elas foram boas e me deram um bom treinamento para o futuro. Agora, eu queria trazer as considerações finais. E trazendo o que eu falei no começo, eu falei que o âmbito escolar ele é bem mais imprevisível do que se parece. E é claro, porque a gente tem um trabalho para fazer, mas no meio desse trabalho aparecem pedras. E aí aparecem imprevistos que a gente tem que saber solucionar. E temos a desafiadora missão de ensinar e dialogar com crianças e adolescentes, de maneira que eles entendam o que estamos querendo passar sobre tal assunto. Por isso, há uma real necessidade de se preparar bem para as aulas. Nós, professores, temos que se preparar bem para as aulas. Pois mesmo que apareça uma dificuldade, nós teremos habilidades para solucionar esses problemas e resolvê-los rapidamente. Eu gostei muito de estagiar no ensino fundamental, pois é um pouco diferente do ensino médio. E isso me trouxe mais habilidades que eu usarei em minhas aulas como futuro professor. Como eu falei, o ensino médio e o ensino fundamental são um pouco diferentes, porque aqui no ensino médio eu já trabalho com alunos de uma forma mais direta, um pouco mais direta, claro, não diretamente, pois isso não é certo para as minhas aulas, para um professor fazer. Então, quando a gente trabalha de uma forma mais devagar e mais lenta no ensino fundamental, é melhor para a criança.
Eu queria agradecer agora ao professor Rafael Neves Almeida por todo o suporte e orientação, a professora Vera Lúcia, que me deu todo o apoio, toda a oportunidade de ser dinâmico em sala de aula. Eu já ouvi de alguns colegas que os professores eles não deixam o aluno ser dinâmico em sala de aula. Então agradeço ela por deixar eu fazer a minha aula do meu jeito, da forma que eu achei que fosse melhor para os alunos. A toda a equipe diretiva do Colégio Estadual Murilo Braga e aos meus colegas de classe. Alguns colegas de classe que me ajudaram, aí em alguma dúvida que eu tinha, eles tiravam também. Obrigado.